Fala, investidores, tudo bem? Que bom poder falar com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito do fundo imobiliário XPML11, o maior fundo imobiliário de tijolo que negocia shopping centers no nosso país. Disso você já sabia, eu já fiz um vídeo no canal a respeito disso. Mas o que talvez você não saiba é que esse fundo imobiliário, no mês de dezembro de 2025, teve um lucro 4 vezes maior do que o lucro que ele teve em novembro do mesmo ano. E nesse vídeo eu vou te explicar o motivo desse lucro 4 vezes maior, vou te apresentar alguns indicadores que você pode utilizar para analisar qualquer fundo imobiliário e vou te apresentar ainda algumas teses de investimento envolvendo o XPML11. Então você não pode perder esse vídeo. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você mais uma vez. Eu não vou enrolar nesse vídeo, já vou falar diretamente a respeito do lucro. O XPML11 teve um lucro de aproximadamente 181 milhões de reais em dezembro de 2025, enquanto que no mês de novembro do mesmo ano o lucro foi de aproximadamente apenas 44 milhões de reais. Em dezembro, esse lucro foi 4 vezes maior, de 181 milhões de reais. E essa gestão desse fundo imobiliário, os seus gestores, tem sido tão eficientes que no mesmo período você observa uma receita de aproximadamente 208 milhões de reais, enquanto as despesas foram de apenas 7 milhões de reais. Com isso, você observa uma eficiência na gestão desse fundo imobiliário. Mas, Rodrigo, qual foi o motivo? Não vou esconder de você o motivo nesse vídeo, já vou falar agora no começo dele. O motivo desse lucro 4 vezes maior foi da venda de participação de 9 ativos do XPML11 ao fundo Risa Malls. Essa venda na participação foi responsável por essa lucratividade tão grande em dezembro de 2025. Com essa venda, o XPML11 acumula, junto com outras vendas que ele fez, aproximadamente R$ 2,70 por cota não distribuídos, o que demonstra que tem feito uma gestão ativa lucrativa, que tem ali acumulado um caixa legal para uma caso de necessidade ou, por exemplo, para distribuição posterior aos seus acionistas. E os mais críticos podem dizer, mas Rodrigo, isso é um evento não recorrente. Isso não demonstra que o fundo imobiliário está indo bem. Vamos analisar então outros indicadores. Um indicador que é interessante que nós podemos analisar é o famoso NOI, N-O-I, que é uma sigla em inglês que traduzida para o português significa Receita Operacional Líquida, que em outras palavras nada mais faz do que mostrar o lucro que de fato esse fundo imobiliário está tendo. Ele vai pegar as receitas totais, aluguel, estacionamento, propaganda, e vai subtrair das despesas totais, manutenção, segurança, limpeza. Isso vai dar um resultado que seria o lucro, que é dentro da Receita Operacional Líquida. Isso significa o NOI. E nesse indicador, o XPML11 mostrou uma representatividade, mostrou uma eficiência e uma evolução de aproximadamente 11,8%. Uma excelente evolução nesse indicador, que é um indicador extremamente importante, porque trata do lucro que está tendo das receitas operacionais. Então, o XPML11 tem se mostrado uma excelente tese de investimento, não só porque eu, Rodrigo, estou falando, mas quando você analisa, por exemplo, os analistas do BTG Pactual. O BTG Pactual tem ali a sua área de investidores, tem ali os seus analistas de investimento. Quando você entra lá no BTG Pactual e pesquisa lá o XPML11, você verifica que para o BTG Pactual, com relação ao XPML11, a indicação é de compra. E por que de compra? Porque eles estão visualizando pelo menos uma lucratividade de 5,41% nos ativos do XPML11, uma possibilidade de valorização na cota desse ativo. Além disso, o BTG traz umas teses de investimento muito interessantes quando dito a respeito do XPML11. A primeira tese de investimento deles é relacionada à localização dos imóveis, dos shopping centers que o XPML11 tem participação. A maior parte desses shopping centers estão no sul e sudeste do Brasil, ou seja, excelentes localizações. E por que isso é importante? Não adianta nada eu fazer o melhor ou o maior shopping center do mundo no meio da floresta amazônica, no meio do deserto do Saara.
Porque são lugares aonde, além de não ter, por exemplo, um aeroporto perto, vias de acesso, eu não tenho público. Quem que vai seguir, quem que vai frequentar o shopping center da Amazônia? Os índios? É muito difícil. Então, sempre que você for analisar um fundo imobiliário de shopping center, dá uma olhadinha aonde é a localização dos ativos, dos imóveis, dos shopping centers que fazem parte desse fundo imobiliário. E no caso do XP-ML11, a localização é excelente. O sul e sudeste do Brasil são excelentes consumidores dos shopping centers. Outra tese de investimento interessante é a respeito dos imóveis premium. A diversificação do portfólio do XP-ML11 é muito interessante e ele possui muitos shopping centers premium. Isso significa o quê? Que as pessoas que frequentam esses shopping centers premiums são consumidores que não se importam com crise econômica, com o valor do dólar, se o Brasil está em crise, se financeiro ou não está, se a política está boa ou não está, se a inflação está alta ou está baixa, é irrelevante para o público que frequenta o shopping premium. Porque essa pessoa, independente do cenário mundial, ela continuará consumindo porque ela tem capital para isso. Isso demonstra que esses ativos têm uma receita constante e pouco afetada, por exemplo, pela oscilação do mercado como um todo. Pela oscilação, por exemplo, da taxa de juros. Além do mais, outra tese de investimento do BTG relacionada ao XP-ML11 é quanto à negociação ativa. Os gestores do XP-ML11 são gestores ativos. Eles ficam procurando a compra e a venda, a negociação de ativos envolvendo shopping centers. Sempre procurando o melhor negócio a ser feito, sempre procurando o melhor investimento para trazer lucratividade para os seus acionistas. E isso o XP tem feito de forma excelente. Tanto que nós vimos um lucro 4 vezes maior só em dezembro de 2025. Além do mais, por ser o maior fundo imobiliário de tijolo envolvendo shopping centers do país, tem uma excelente liquidez no mercado secundário, ou seja, tem muitos investidores querendo comprar e vender os seus ativos. E por fim, como tese de investimento ainda, o BTG aponta a eficiência operacional do XP-ML11. Essa eficiência operacional é superior aos níveis que havia, por exemplo, na pré-pandemia. Então, isso tudo demonstra para o BTG o motivo de indicar a compra desse ativo. O único ponto de atenção que o BTG traz é a respeito do FFO. Segundo o BTG, o XP-ML11 tem distribuído mais dividendos do que o seu FFO. E o que é o FFO? Nada mais é do que uma sigla que, traduzida para o português, significa rendimento proveniente de operações. Em outras palavras, é aquele lucro raiz. O que ele faz? Ele vai analisar a rentabilidade real e a capacidade de geração de caixa operacional do fundo imobiliário. É um indicador tão importante que ele vai verificar a sustentabilidade dos dividendos que estão sendo pagos. Por exemplo, ele desconsidera eventos não recorrentes. E o que seriam os eventos não recorrentes? Um exemplo é a venda de um ativo. No caso do XP-ML11, eu falei para vocês que eles tiveram um lucro 4 vezes maior em dezembro de 2025. E isso é um exemplo de evento não recorrente. Quando isso acontece, muitos fundos imobiliários distribuem parte desse lucro. E esse lucro gordo, robusto que é distribuído, ele pode enganar o investidor. Porque o investidor pode imaginar que aquele dividendo que foi pago é um dividendo constante, que sempre aquele fundo imobiliário paga um bom dividendo, quando isso pode não ser verdade. Então o FFO, ele não considera esses eventos. Ele considera o quê? O que de fato aquele fundo imobiliário tem de receita operacional. O que de fato aquele fundo imobiliário tem lucrado sem considerar esses eventos não recorrentes. E o BTG apontou um ponto de atenção do XP-ML11, por quê? O XP-ML11 tem distribuído dividendos acima do seu FFO. Mas, porém, contudo, entretanto, nós temos visto, e nós vimos aqui na aula, que os gestores do XP-ML11 têm feito um bom serviço. Isso tem se traduzido, por exemplo, no NOI, na Receita Operacional Líquida, que tem aumentado aí quase 12%. Isso é um sinal evidente de que os gestores, embora estejam pagando dividendo um pouquinho acima do FFO, eles estão atentos com isso e estão melhorando a sua operacionalidade, a sua lucratividade, o que vai refletir necessariamente na distribuição dos seus dividendos. Então, sim, é um ponto de atenção, mas considerando todos os pontos positivos, esse é um ponto que você tem que analisar com calma. Verificar se de fato isso é algo que tornaria esse investimento inapropriado. Na minha opinião, não. Para o BTG também não é.
é um ponto de atenção, mas o BTG recomenda a compra. Então, sempre que você vê um indicador não tão bom, compare ele com outros indicadores. Compare ele com outros fundos imobiliários. Porque às vezes você pode perder uma excelente opção de investimento apenas por causa de um indicador. Mas sim, é um ponto de atenção que nós temos que acompanhar e estaremos acompanhando aqui no canal. Ainda falando do XPML11, eu fiz umas pesquisas a respeito desse investimento, desse fundo imobiliário para poder fazer o vídeo para vocês. E quando eu acessei o site do Investidor 10, ele traz várias informações, tá? Clica lá, Investidor 10, pesquisa lá no Google que você vai encontrar. Quando eu pesquiso o XPML11 lá no Investidor 10, várias informações são trazidas e uma me chamou a atenção, que é a respeito da rentabilidade caso eu tivesse investido no XPML11 no último mês, nos últimos 3 meses, no último ano, nos últimos 2 anos e nos últimos 5 anos. No último mês, eu teria tido uma rentabilidade de 0,90%. Nos últimos 3 meses, essa rentabilidade seria de aproximadamente 6,35%. No último ano, essa rentabilidade seria de mais de 25%. Nos últimos 2 anos, seria de 13,87%. E nos últimos 5 anos, essa rentabilidade seria de mais de 50%. Ou seja, você teria ganho aproximadamente 10% ao ano nos últimos 5 anos. Então, isso mostra que é um investimento rentável e que traz uma lucratividade interessante. E o que é importante quando eu falo de fundo imobiliário? Você me conhece, você sabe que eu sou um investidor previdenciário. O que eu gosto de fato não é ver a valorização do ativo que eu comprei, mas sim a renda que esse ativo gera todos os meses. É isso que é importante. E pensando nisso, eu peguei esse gráfico aqui do Fundos Explorer. Esse gráfico mostra para vocês os dividendos pagos pelo XPML11 nos últimos 5 anos. E você observa aqui que esses dividendos foram crescendo com o passar do tempo e dos últimos 2 anos e meio, 3 anos para cá, se mantiveram num patamar considerável, num patamar constante, mostrando que esse fundo imobiliário tem como natureza dele, já que ele é um fundo imobiliário, pagar dividendos, mas pagar bons dividendos. E os mais atentos de vocês podem estar se perguntando, Rodrigo, dividendo não é a mesma coisa que dividend yield? E eu já adianto para você que não. E vou te explicar a diferença. Quando eu falo de dividendo, eu estou falando do valor em reais ou em centavos que de fato está sendo pago como dividendo, como cota daquele fundo imobiliário, como rendimento daquele fundo imobiliário. Quando eu falo, por sua vez, do dividend yield, eu estou falando da porcentagem que esse dividendo representa da cota, do valor da cota que está sendo negociado aquele ativo. Vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um fundo imobiliário que vale R$10 e ele me paga R$1 a título de dividendo. Esse R$1 é o dividendo que está sendo pago. Esse R$1 representa 10% do valor da cota. Esses 10% são os dividend yield. O dividend yield é a porcentagem que o dividendo representa em comparação à cota do ativo. Nesse mesmo exemplo, digamos que a ação passe de R$10 para R$20, mas continue pagando o mesmo R$1. Nesse caso, o dividendo pago é de R$1 e o dividend yield ele cai para apenas 5%, porque a ação dobrou de preço, continuou pagando o mesmo dividendo, isso traz um reflexo no dividend yield, que ele vai diminuir para metade do que ele valia, no caso aqui, apenas 5%. Se o exemplo fosse outro, se a ação, em vez de subir para R$20, ela vale 10, ela cai para 5. Ela cai 50%, mas continua pagando os mesmos R$1 a título de dividendo. Nesse caso, o dividend yield dessa ação passa a ser de 20%, que é o que corresponde a R$1 relacionado aos R$5 de cotação dessa ação. Então, o dividend yield ele é variável. Conforme o preço da ação vai subindo ou descendo, mas o valor pago a título de dividendos permanece, se a ação subiu, a tendência é que o dividend yield venha a cair, porque continuou pagando o mesmo valor a título de dividendos, e por sua vez, se a ação caiu, continuou pagando o mesmo dividendo, o dividend yield automaticamente vai aumentar. Então essa é a diferença entre dividendos e dividend yield. É muito importante que você conheça para você não confundir. Então, para não me estender muito, era a respeito disso que eu queria falar com vocês hoje. Nós falamos a respeito do XPML11, qual foi o motivo dessa lucratividade, desse lucro 4 vezes maior em dezembro de 2005. Nós falamos a respeito de 2 indicadores muito importantes para analisar os fundos imobiliários. O NOI, que fala a respeito
da receita operacional líquida, e também o FFO, que fala dos rendimentos provenientes das operações. São dois indicadores importantes que você tem que analisar. E ainda apresentei para vocês a tese de investimento do BTG Pactual envolvendo o XP-ML11. Então você viu que pode ser uma boa opção de investimento para você, não com base só no que eu falo, mas também com base no que o próprio BTG tem falado a respeito desse fundo imobiliário, que, como eu já falei, é o maior fundo imobiliário de tijolos envolvendo shopping centers do nosso país. Isso pode representar uma excelente oportunidade de investimento para você. Mas quem vai fazer essa análise é você. Eu não estou fazendo recomendação de compra aqui. Só estou dizendo a minha visão a respeito e apresentando o que os especialistas estão vendo também nesse fundo imobiliário. Talvez você possa considerar um bom investimento. Então, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Não vou me estender mais. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter me acompanhado, por ter cedido parte do seu tempo para me ouvir. Isso é muito gratificante. Sou muito grato por causa disso. Então, se esse vídeo trouxe alguma informação, agregou algum valor para você, curte, compartilha, comenta. Manda esse vídeo para um amigo que está pensando em investir. Se você já investe ou no XPML11 ou em outro fundo imobiliário, comenta aqui embaixo comigo. Compartilha comigo a sua tese de investimento. Talvez você possa me ajudar na produção de um novo vídeo ou trazer uma opção de investimento para os nossos seguidores. Bate esse papo aqui comigo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.